Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Filadélfia, quem tem ouvidos, ouça. Mensagem 9, mais progressos em direção a Filadélfia. A leitura da Bíblia, Mateus 20, versículos 25 a 28, capítulo 23, versículo 8, Efésios 4, versículos 11 e 12, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Queridos irmãos, nós estamos muito alegres porque o Senhor tem feito grandes coisas entre nós e mais ainda recebemos esse final de semana os irmãos de toda a região 1, muito bem representados, são vários estados, Brasília, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Roraima. E Amazonas, estou esquecendo o estado maior. E o melhor de tudo, queridos irmãos, é que depois de ter passado por muitas dificuldades, porque é uma região territorialmente muito grande, muito difícil de ser cuidada, e ainda as cidades, em algumas regiões do norte, são muito rareadas, e nós temos poucos homens para cuidar da região. Mas graças ao Senhor, o que o Senhor fez nesses últimos 5, 6 anos é uma coisa impressionante. O Senhor tem, graças a Deus, o Senhor tem limpado a atmosfera, tirado, graças a Deus, todos os empecilhos, todo o bloqueio, e também suprido muito essa região de recursos humanos, e muitas pessoas têm sido levantadas pelo Senhor. Graças ao Senhor, os irmãos de Brasília, de Distrito Federal, começaram a reagir, e também em Ciap e Manaus, Amazonas começou a reagir, Roraima, graças a Deus, hoje temos Mato Grosso, os irmãos muito ativos, e Rondônia e Acre. E a situação hoje, irmãos, é totalmente outra, como nunca temos visto antes. Hoje é uma situação que podemos dizer, irmão, nós temos realmente um exército, um exército do Senhor, levando a palavra do Evangelho do Reino, em todos os lugares onde eles passam. Ali, irmãos, nós estamos realmente conseguindo unidade, unanimidade, harmonia, e ontem nós apenas falamos um pouco sobre a questão de investidores do reino, que nós temos falado em todas as regiões. Eles também reagiram muito rapidamente e logo já alcançaram um piso de 200 cotas de R$500 por mês. Então, irmãos, graças ao Senhor, nós hoje de manhã até brincamos um pouco, o avião levantou o voo, já alcançou a primeira fase de decolagem, quando o piloto ou copiloto anuncia 10 mil pés. Você já ouviu falar assim? 10 mil pés, tripulação 10 mil pés. 10 mil pés significa ter alcançado uma altitude de 3 mil metros. E o voo em cruzeiro é de 10 mil metros ou 12 mil metros de altitude. Então, 3 mil metros é um momento em que o piloto anuncia, é um momento que está liberado para ir, alguém quiser ir para a toalete, etc. Então, 10 mil pés é um marco. Graças a Deus, eles alcançaram 10 mil pés. Já tem mais de 200 cotas ali na região 1, e 209, Ele faz questão que eu fale exatamente, Mas eu falei para eles que eles têm que ir em direção a 400 cotas, Tem que alcançar o voo do cruzeiro, 10 mil metros de altitude até 12 mil metros de altitude. É uma região, irmão, que o Senhor tem abençoado e vai abençoar, com essa unidade toda.
E, queridos irmãos, nós também ontem fizemos uma coisa maravilhosa que, né, o PAC já está começando a fazer, parece que em Goiânia também já estão fazendo. Além de nós fazermos a imersão na palavra, além de nós fazermos gritos de guerra, realmente para levantar a moral, para levantar o ânimo, né? Tem um irmão que comentou lá na Bahia, falou, puxa vida, essa questão de gritos de guerra é coisa do Senhor mesmo, né? Geralmente nós enfrentamos a vida humana é tão cheia de obstáculos, dificuldades, muitas vezes estamos meio deprimidos, outras vezes nós estamos meio desanimados, mas graças a Deus pelo grito de guerra que levanta qualquer ânimo, né? Então, graças ao Senhor, nós estamos também aprendendo a fazer imersão explosiva, né, que nos leva lá para cima, né? Mas nós aprendemos mais uma coisa, é fazer a imersão refinada. O que é imersão refinada? É nós, irmãos, nos aquietarmos um pouco e nós penetrarmos, né, na profundidade da palavra, isto é, nós começamos a tatear no Espírito, Senhor, qual é o teu sentimento quando foi falada essa palavra? Qual é o teu sentimento por trás da superficialidade da palavra? Irmãos, graças ao Senhor, os irmãos tiveram um pouco de exercício, né? Os irmãos fizeram, por exemplo, qual é como é que é? Qual é, você lendo aquele texto, pega um ponto, né, da imersão, qual é a direção recebida naquele texto, né? Qual é a admoestação? O que o Senhor está querendo te admoestar? Onde você está falhando? Onde está insuficiente, né? Não está aquém do que o Senhor quer. E depois vem o quê? Buscar luz, né? Realmente luz do que o Senhor realmente quer falar, que o Senhor possa te revelar mais, né? E que mais? No fim, você pode até fazer uma oração diante do Senhor, Senhor, né? Eu quero realmente seguir essa palavra, eu quero, de acordo com o que o Senhor falou comigo, né? Eu quero, né, daqui para frente, né, realmente avançar nesse sentido, né? Se tiver alguma coisa mais, vocês mesmo podem acrescentar, não precisa se restringir a esses pontos. O importante, irmãos, é a gente entrar na profundeza do sentimento de Deus, tá? Então, aí eu dei um pequeno exemplo também da minha contribuição, né? Por exemplo, usando o ponto 3 de ontem, a imersão de ontem, que fala a respeito do primeiro amor. E o abandono do primeiro amor aconteceu já na primeira igreja das 7 igrejas de Apocalipse, né? Capítulo 2 de Apocalipse, né? Versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, como o ponto 3 falava do primeiro amor, então eu quis trabalhar um pouco com os irmãos para nós buscarmos um sentimento mais profundo, como nós conseguimos ir até lá, né? Então, irmãos, essa questão a igreja em Éfeso era uma igreja que recebeu muitas instruções do apóstolo Paulo. Vocês devem se recordar que o apóstolo Paulo permaneceu em Éfeso por 2 a 3 anos, onde ele, né, deu oportunidade para que todos os da Ásia Menor, todas essas 7 igrejas mencionadas em Apocalipse 2 e 3, né, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, todas essas são cidades, são igrejas, né, são 7 cidades da Ásia Menor que ficam ali na Ásia Menor, quer dizer, e Éfeso é a principal cidade. E Éfeso representa a igreja, né, do primeiro século, da primeira metade do primeiro século até o segundo século. Então, irmãos, era uma igreja que recebeu muitas
instruções do apóstolo Paulo, né, sobre toda a visão da economia de Deus, todo o plano de Deus foi ali exposto, né? E então eles conheceram todos os fundamentos, todos os princípios, né, da igreja, como se vive a igreja, como se pratica. Então é uma igreja que tem muitas obras, versículo 2, conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, né? E que não pode suportar homens maus. Eles conseguem identificar quem são os homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Eles conseguem identificar os falsos apóstolos e os achaste mentirosos. E tens perseverança. Era uma igreja que tinha perseverança, suportava provas por causa do nome do Senhor, e não se desanima, uma igreja que não se desanimou, não se deixou esmorecer. Mas havia uma repreensão contra ela. Qual era a repreensão? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então eu falei para os irmãos, vamos penetrar um pouco mais profundo e perceber, já que era uma igreja toda certinha, era uma igreja que seguiu todos os fundamentos que o apóstolo deixou para eles, né? Todos os princípios espirituais eles procuravam praticar, estava tudo certinho. Mas, irmãos, faltava o primeiro amor. O que será isso, né? Então, irmãos, aí que eu fui junto com eles, vamos penetrar um pouco a fundo. Irmão, também hoje, graças a Deus, né, vocês estão sendo orientados, ajudados a realmente dar valor para a palavra profética. Mas, irmãos, não é só seguir judicialmente, não é só seguir legalmente, dizer assim, não, eu sou um com a palavra profética, eu ouço a palavra, as lives, a palavra profética, né, eu acompanho tal. Mas, irmãos, não adianta você só seguir tudo certinho judicialmente, mas essa palavra precisa produzir alguma coisa real dentro de você, né? Não adianta você estar fazendo tudo certinho, mas você está frio, falta calor, falta o amor, né? Falta entusiasmo. Cadê o entusiasmo, né? Então eu comecei junto com os irmãos, vamos aprofundar um pouco. Aí, e como nós aprofundamos, por exemplo, né, mostrei para os irmãos Efésios 3, né? Efésios 3. Eu já falei isso, né, sobre isso, mas aí vocês vão entender. Efésios 3, versículo, começando pelo 17, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, né? Então, irmãos, primeiramente, você que hoje tem conhecimento de que é a palavra que sai da boca de Deus, irmãos, é que circula, né, entre nós como uma circulação de vida. E por isso nós praticamos a imersão na palavra, praticamos, né, os adolescentes praticam transcrição, né, ouvem mensagem, dormem com Deus, acordam com Deus. Tudo isso é para promover a circulação da palavra que sai da boca de Deus como a circulação de vida. Mas essa circulação da palavra, né, que nós fazemos através de imersão, através de nós compartilharmos uns com os outros, né, fazendo grito de guerra, essa circulação da palavra tem que produzir algo real. Não pode ficar só na aparência, não pode ficar só né, como é que fala, nas atitudes externas. Então essa palavra tem que produzir o quê? Já que essa palavra, irmãos, é próprio Cristo, é ou não é? Logo no Evangelho de João mostra no capítulo 1, versículo 1, né, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, né, e ele a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quer dizer, então, desde o começo mostra que Cristo é a própria palavra. Então, quando nós permitimos que a palavra de Deus,
que sai da boca de Deus circule entre os membros do corpo de Cristo, o que tem que produzir? Essa palavra, irmãos, tem que produzir o quê? Cristo sendo sedimentado em nosso coração. É ou não é? Então não fica só na aparência. Então, quando nós deixamos a palavra circular entre nós, Cristo tem que habitar em nosso coração. Cristo tem que passar a morar no seu coração. O que é morar no seu coração? Morar na sua mente, na sua emoção e na sua vontade. Você não tem mais tanta liberdade em pensar o que você queria. Antigamente você pensava no que você queria, mas hoje Cristo está habitando lá, né? A sua emoção, né, era tão frágil, qualquer coisa você ficava, né, fragilizado, mas hoje você permite, pela circulação da palavra de Deus, Cristo habite na sua emoção, né? E também as suas decisões eram tomadas só por você, mas agora Cristo está habitando também na sua vontade. E aí você começa a tomar a decisão, opa, tem alguém aqui morando, né? E Ele deve ser o Senhor. Ele deve governar a sua vida. Então, dessa forma, habite Cristo, versículo 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Isso tudo é exercício de fé, irmãos. Você vai falar, mas como é que acontece isso? Como é que Cristo consegue ser depositado em mim e passar a morar dentro de mim? É pela fé. Se você exercita esse exercício de fé, faz com que Cristo realmente fica sedimentado em você, né? Agora, irmãos, Cristo, Ele traz o quê? Ele é Deus, Ele traz o próprio Deus para você. E quem é Deus? Deus é amor. Deus é amor. Se a procedência da palavra vem de Deus, e Deus é amor, essa palavra vai circulando entre nós, vai trazer o quê? Além de Cristo, traz o próprio amor. Amor, por isso que aqui fala, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E essa circulação de vida, irmão, vai depositar Cristo em mim, vai depositar o amor de Deus em mim. Irmãos, é esse amor que vai produzir o primeiro amor. Porque se perde o primeiro amor, eu só cumpro externamente apenas regras exteriores. Eu não me preocupo com essa circulação de vida que faz uma obra interior. Eu preciso que essa palavra faça uma obra interior e eu vou estar, irmão, arraigado e alicerçado em amor. Aí, irmãos, a fim de compreenderdes, né, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Por isso, irmãos, não podemos viver como se fora um indivíduo. Nós, depois que cremos no Senhor Jesus, Ele nos colocou no corpo de Cristo. Nós somos um membro do corpo de Cristo. E nós precisamos de todos os outros membros para nós podermos, né, compreender, né, para podermos compreender com todos os santos qual é essa dimensão de Deus, dimensão de Cristo, dimensão desse amor. Nós não temos noção. Por quê? Porque nós ainda vivemos, desde que você se deu por gente, você cresceu, né, e aprendeu as coisas por meio desse corpo. E lembre-se que o seu corpo você é feito de 3 partes. A parte que prende você à terra é esse corpo, porque esse corpo foi feito pelo pó da terra. Mas o seu espírito não foi criado do pó da terra. O seu espírito foi criado pelo sopro do Deus eterno. Ele soprou nas narinas daquele boneco que foi feito a Adão e soprou para dentro dele o fôlego de vida. E esse fôlego de vida se tornou o espírito humano. E como consequência, o homem passou a ser alma vivente. Então, tanto o espírito humano como a alma do homem não são desta terra. Não estão limitados às dimensões do tempo e espaço dessa terra. Mas nosso espírito, nossa alma, irmãos, vem do Deus eterno.
Por isso, irmão, depois que nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos um espírito regenerado, nascemos de novo. A partir desse momento, irmãos, nós podemos exercitar a nossa fé. A fé, irmãos, é um exercício, é um órgão que você pode exercitar, e a fé também é como se fosse um portal que transporta você dessa dimensão limitada de tempo e espaço, transporta você para a dimensão onde está Deus, a dimensão da eternidade, de onde veio o sopro para criar você, sabia? Então você tem que passar por esse portal da fé e você começar a ver as coisas da dimensão de Deus, a dimensão eterna, dimensão celestial e dimensão espiritual. Ali tudo é ilimitado, porque Deus é ilimitado e Ele é infinito, certo? Mas precisa desse exercício. Mas como nós vamos conseguir, irmãos, chegar lá e ver a dimensão lá do outro lado, da dimensão de Deus, nós precisamos de todos os santos. Eu não posso viver uma vida cristã sozinho. Eu preciso de viver uma vida do corpo. Aí junto com vocês, olha só que reunião maravilhosa, a vida da igreja maravilhosa. Irmãos, isso tudo me proporciona a compreender a verdadeira dimensão de Deus, verdadeira dimensão de Cristo. E ainda conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, dessa forma, irmãos, eu vou começar a conhecer o amor de Cristo, na verdade, é o amor de Deus. O amor ágape de Deus, irmãos, é a essência de tudo. 1 João capítulo 1 mostra que Deus é luz. E 1 João capítulo 4 mostra que Deus é amor. Deus é luz, Deus é amor. Então, quando você é levado para a dimensão de Deus, você vai ver que ali não há trevas. Na dimensão de Deus é luz. Não tem penumbra, é luz. E na dimensão de Deus é amor. É amor, tudo é amor. A essência de Deus é amor, a natureza de Deus é amor. Quando você ultrapassa essa barreira, esse portal da fé e ir para a dimensão de Deus, você experimenta um amor tão grande, que você passa a conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Essa mente lógica natural não consegue ir lá, mas essa fé consegue levar você juntamente com o corpo, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Com que finalidade? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, Deus quer encher você. Deus quer tomar você. Através de Ele encher você com Cristo, encher você com a própria realidade, encher você com o amor de Deus, né? E, irmãos, isso vai produzir o quê? Vai produzir um amor fraternal entre nós. Quando nós somos enchidos do amor ágape de Deus, irmãos, é como numa tecelagem, os fios verticais são a urdidura, que é o amor de Deus que nos supre do amor, e isso vai produzir em nós o quê? Uma vida do corpo, viver com todos os membros, vão produzir o amor fraternal, que são os fios horizontais, que é a trama. Então, nós vamos estamos sendo produzidos um tecido firme, né? Com o amor de Deus e o amor fraternal. E nós vamos dar isso para o Senhor. Irmãos, assim, quando a igreja é tomado de toda a plenitude de Deus, irmãos, o Senhor pode voltar. O Senhor poderá voltar, porque Ele vai usar a igreja como a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, está em Efésios 1, versículo 23, né? Para encher, para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, que está em Efésios 1, versículo 9 e 10. Por isso, irmãos, Deus está só esperando Cristo nos encher. Através de quê? Através da circulação da palavra.
A palavra toda semana Deus fala conosco. Essa palavra, né, deve circular entre nós e depositar. Aí, irmãos, nós nunca vamos perder o primeiro amor. Não é uma questão de você seguir a regra da igreja tudo certinho, externamente. Você pode seguir tudo certinho, mas você vive uma vida cristã fria. Você é frio, não falta entusiasmo, falta poder. Cadê o poder, né? Irmãos, graças ao Senhor, nós não precisamos viver assim, né? Nós podemos viver, irmãos, dentro do amor. Só que isso precisa que a palavra, nós somos abertos para. Por isso, irmãos, é como é importante fazer a imersão refinada. A gente penetra para mais profundidade, sair da superficialidade da letra e nós entrarmos, né, mais no sentimento de Deus. Então eu dei um exemplo isso para os irmãos, né, ontem. Eu creio que vale a pena eu mencionar hoje de manhã. Por que eu menciono hoje? Porque vai ser registrado em livro, tá? Isso tudo vai ser registrado em livro. E no tocante eu também precisava, né, para registro também, eu precisava, aquele que os irmãos leram, eu preciso ler em King James atualizada, é isso, né? Jó 22. Dê uma olhada, quem tem a versão King James atualizada, leia comigo, Jó 22, versículo 21, diz assim: sendo assim, faze as pazes com Deus. Se você ainda está brigando com Deus, né? Você não tem paz, né? Alguma coisa, você está em conflito com Deus, tá? É melhor você deixar Deus te derrotar, né? Faz as pazes com Deus. Como vai fazer as pazes com Deus? Sujeitando-te a Ele. Sujeita-te a Ele. Para de brigar com o Senhor, né? Se dobre a Ele. Mas se dobre a Ele como, irmãos? É obedecendo a palavra, né? Aí, sujeitando-te a Ele, e a prosperidade te alcançará. Se você fizer as pazes com Deus, parar de ir contra Ele, né? De parar de ter conflito com Ele, e você se sujeitar a Ele, a sua palavra de ordem, sua palavra de comando, a prosperidade vai alcançar você. A região 1 é a prova disso. Quando eles fizeram as pazes com Deus, sujeitaram-se a Ele, não é isso? A prosperidade alcançou a região toda. É uma região enorme do Brasil, mas graças a Deus eles estão em paz com Deus. Aí, versículo 22, aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus e deposita as suas palavras no coração. Irmãos, só confirma o que o Senhor tem feito no nosso meio, né? Então, irmãos, aceita a orientação, não é... Tem gente que fala, esse negócio de palavra profética, nós temos que ir para a Bíblia são as escrituras que Deus nos deixou na mão. Tudo bem, tem a Bíblia que realmente é a palavra de Deus, mas, irmãos, o Senhor, através da Bíblia e através do ensinamento dos apóstolos, Ele tem o falar da boca dele toda semana e todo dia para nós. Tem ou não é? Não, de um lado nós temos a palavra escrita, mas por outro lado nós temos o que vem da boca de Deus. E o que vem da boca de Deus, irmão, nos traz orientação. É por isso que em 2 Pedro capítulo 1 fala, a palavra profética é como o quê? Como uma candeia que brilha numa noite escura. Na noite escura, no breu, você não tem direção. Você não sabe onde estão as coisas, você não sabe para onde vai. Mas de repente acende uma candeia, uma luz, você se orienta. Então a palavra que sai da boca de Deus, irmãos, em todos os momentos, é a palavra que nos dá orientação, tá? Então aqui, aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus e deposita as suas palavras no coração. Isso é inculcar a palavra no coração, por meio da imersão, não é isso?
Imersão, estamos inculcando a palavra no coração. Aí, se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado, e se afastares a prática... Bom, primeiro vou ler só até aí. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. O que quer dizer isso? Irmãos, acredite que a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo, não é feito pela sua habilidade, não é feito pela sua capacidade. Eu sou um bom mestre da Bíblia, eu vou através do meu ensino, né, as pessoas vão aprender, eu vou edificar a igreja. Não é por aí. Nós temos que crer, irmãos, quem vai edificar a igreja é o próprio Senhor. Em Mateus 16, 18, ele fala, né? Falou para Pedro, tu és Pedro, tu és uma pedra, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então quem vai edificar é o próprio Senhor. Só que o Senhor precisa da igreja para cooperar com Ele. Como? Uma igreja que ouve a orientação da palavra que sai da boca de Deus. Uma palavra que permite, né, que essa palavra que circula entre nós seja a voz de comando, que nos governe. E se nós cremos, irmãos, que o único que tem poder de edificar a igreja é o Todo-Poderoso. Nós não temos capacidade. Ele é o Todo-Poderoso. Se nós cremos nele, como Paulo fala, né, em 2 Coríntios 3, a nossa suficiência vem de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, né? Não é isso que ele fala? Nós, irmãos, nós não temos essa capacidade. Então, nós somos o quê? Somos apenas ministros da nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Então, irmãos, se voltarmos para o Todo-Poderoso, nós vamos ser edificados. Deixa, o poder é dele, a capacidade é dele. Aí, irmãos, se afastares a prática da injustiça da tua tenda, deitares ao pó as tuas riquezas e o ouro puro de Ofir, que possuis as pedras dos ribeiros, isso quer dizer o quê? Se você afastar a prática da injustiça da tua tenda, quer dizer, o seu viver na sua casa, como é que você tem vivido? Você, irmão, inconscientemente, nós ainda temos um pé no mundo, um pé no Senhor. Na casa de Deus. Um pé no mundo. Por que nós temos um pé no mundo? Você vai dizer, não, eu não faço as coisas do mundo, né? Eu não participo já das baladas, já não participo mais das festas do mundo, faz muito tempo. Mas, irmãos, tem uma coisa que te prende no mundo, que é o dinheiro. É ou não é? O dinheiro é uma coisa que preocupa todo mundo, né? É que nos traz sustento, que amanhã, né, segunda-feira já tem contas a pagar, segunda-feira já tem boleto chegando, né? Então, irmão, aí nós nos preocupamos tanto com o dinheiro, e o dinheiro acaba, irmãos, tendo o primeiro lugar na nossa vida. Ela é tão importante, que acaba nos dominando, acaba assenhoreando a nós. Irmãos, essa é a injustiça da nossa tenda. A nossa casa, irmão, não precisa se preocupar, o Senhor vai cuidar da sua casa. Se você cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidar da tua casa. Ele vai cuidar da tua tenda, acredita ou não? Então, se você deitares ao pó as tuas riquezas, o seu dinheiro, na verdade, para você se libertar dele, o seu dinheiro não vale nada. Vira pó. Não é que você vai jogar fora o seu dinheiro, não estou dizendo isso. Mas no teu coração já não está mais no primeiro lugar. O Senhor libertou você do dinheiro. Tá? E que mais? E o ouro puro de Ofir que possuis, você tem bastante ouro. Ouro puro de Ofir, né? Não sei se você tem na poupança, hoje ninguém vai pôr na poupança, né? Quanto você tem no CDB, investido em CDB, quanto você tem investido em ações, quanto você tem investido em imóveis, nisso, naquilo, irmão. São tudo ouro puro de Ofir, certo?
E esse ouro puro de Ofir é que comanda a sua vida. Você é dirigido por isso. Todo dia você fica acompanhando, né, a bolsa de valores, porque você tem ações lá, né? Você não faz outra coisa, em vez da imersão, você está lá todo dia acompanhando, né? Acompanhando. Ó Senhor Jesus. Que saiu daqui. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, se ouro puro de Ofir que possuis, se tornar como pedra dos ribeiros, como pedra que não tem valor. Quer dizer, então, em vez de dar tanto valor para os seus bens, suas propriedades, suas riquezas, irmãos, enxerga que é apenas um instrumento para a gente viver para o Senhor. E todo o nosso dinheiro, irmãos, é para o Senhor, para a sua obra avançar e para Ele poder voltar. Que adianta, irmãos, eu acumular riqueza e não é para a obra do Senhor, não é para o Senhor trabalhar para o Senhor voltar? Irmão, que adianta isso tudo um dia, nem no caixão você leva? Para que tudo isso? Irmãos, a nossa vida só faz sentido se fizer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, vamos nos libertar do dinheiro, né? Então, o Todo-Poderoso voltará a ser o teu tesouro mais precioso e a tua prata predileta. Não é mais o teu ouro puro de Ofir, é coisa mais preciosa para vocês, né? Mas o Todo-Poderoso voltará a ser o teu tesouro mais precioso. Voltará a ser a tua prata predileta. Por que voltará? Porque quando você era criança, quando você era adolescente, você não dava tanto valor para isso, certo? Porque naquele tempo os adolescentes aqui, nem se preocupam, como os padais que não trabalham, tal, e o Senhor mantém vivo todos eles, como a flor de lírio, não é isso? Que não precisa se preocupar no o que vestir amanhã, é mais linda do que uma rainha, né? Por isso, irmãos, não se preocupe com isso. Quando você era adolescente, quando era essa criança, você não se preocupava com isso. E agora, depois que vira adulto, fica preocupado, né? Vamos voltar, vamos fazer com que o Senhor Todo-Poderoso volte, né, a ser nosso tesouro mais precioso e a nossa prata predileta. Amém. Puxa vida, eu já gastei muito tempo. Então, vamos para a mensagem em si? Vamos. Mas acho que valeu a pena, né? Toda essa riqueza que nós exortamos, desse final de semana, e não deixar registrado seria uma pena, né? Vamos deixar registrado. Muito bem. Então, vamos para a história da igreja. Vocês estão percebendo que eu estou chegando já cada vez mais perto de nós, né? Já é a história recente, tá? E na semana passada eu cheguei ao século XIX, tá? No século XIX já é depois da Reforma, né? Que a Reforma seria a era da igreja em Sardes. Então, nessa época, né, a própria Reforma não se conseguiu sair além da verdade restaurada, que é a justificação é pela fé. Na verdade, eles estavam muito mais preocupados, porque os absurdos, né, a escravidão do povo de Deus ao ensinamento de Jezabel na igreja em Tiatira era tão grande, tantos absurdos, que, né, era a igreja romana é que tinha o poder de perdoar pecado às pessoas. E não é mais Deus, não é mais o Senhor. E a igreja tinha o poder de excomungar. E excomungando alguém, estará fadado, destinado para sempre para o inferno. Não vai mais para o céu. É assim, irmãos, que até os reis da terra tinham medo
do Papa para não ser excomungado. Então a coisa era desse jeito. Então a reforma trouxe uma libertação dessas coisas mentirosas, né? E trouxe de que a justificação não é pelas obras, não é pagar penitência, né? Não é comprar indulgências para conseguir, né, aliviar as penas do pecado, não. A nossa justificação é meramente pela fé. Se nós cremos no Senhor Jesus, né, nós somos justificados gratuitamente. Então, só que não passou disso. Do século XVI até o século XIX, o que imperou era isso. Só que em século XIX, né, eu já disse na semana passada, houve então um grupo de irmãos que começaram a se preocupar em ver na Bíblia a luz sobre como realmente é a igreja. Porque até então, mesmo libertados, né, de Tiatira, Sardes ainda trouxe muitos vícios anteriores. Ainda, por exemplo, a igreja se libertaram, né, do poder de Roma, mas, por exemplo, os que estavam na Alemanha precisavam do Estado da Alemanha para dar proteção para eles, para dar respaldo para eles. Então, tornou-se uma igreja estatal, uma igreja, né, do Estado da Alemanha, né? E na Inglaterra também, né, adotaram isso, ficou uma igreja anglicana, tá? E na Alemanha, a igreja luterana. E aqueles que consideravam isso um erro, começaram a buscar linhas independentes. Aí surgiu, por exemplo, a igreja presbiteriana, e assim as outras começaram a surgir. Mas em termos de verdade restaurada, que veio à tona, à luz, ainda eram poucas. Mas graças a Deus, esse grupo, né, de irmãos ali, começou em Dublin, na Irlanda, começaram a buscar na Bíblia a unidade, né, do corpo de Cristo. Como realmente nós podemos viver, né, como membro do corpo de Cristo. Aí eles perceberam que o grande erro é ter criado hierarquia na igreja, né, e títulos na igreja, título de padre, título de sacerdote, título de pastor. Existem pastores e mestres na Bíblia, mas não são títulos, são funções, tá? Então, graças ao Senhor, eles não restauraram, eles viram na Bíblia, em Mateus 8, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu, né? A presença do Senhor estará lá. E assim então eles passaram a viver de uma maneira simples, em nome do Senhor, e não chamavam ninguém mais de qualquer outro título, senão de irmão para irmão. Então, eles então foram reconhecidos como irmãos, os irmãos, que no Brasil conhecemos como os irmãos unidos, tá? Aí eles, né, viram muitas. Eu não vou voltar agora para a mensagem anterior, tá? Eu preciso prosseguir. Então, irmãos, só que realmente muita revelação foi trazida naquela época, e isso durou 20 anos. Já aconteceu divisão entre eles. Isso, mesmo essa visão não conseguiu segurar a unidade entre eles. Aí surgiram os irmãos, né, abertos, que aceitava mais coisas para acolhimento, e os irmãos exclusivos, que eram muito restritos, que tem que ter a visão da unidade do corpo para poder ser aceito, principalmente no partir do pão. Eles eram muito estritos na questão do partir do pão, que eles chamam de comunhão, tá? Então eu vou prosseguir, tá? Eu vou fazer então uma reflexão sobre o movimento dos irmãos. Vamos seguir um pouco na história. Eu vou ler aqui para ganhar um pouco de tempo. Foi dado um grande passo para Filadélfia, a visão da unidade do corpo de Cristo e a remoção do sistema clerical, tá? Então era um grupo que não praticava mais hierarquia na igreja, sistema de clero e leigos, não praticava mais. Então, porque o Senhor disse à igreja em Éfeso,
né, Éfeso, Apocalipse 2, 6, que odeia as obras dos nicolaítas. Deus revelou aos filhos de Israel no Monte Sinai. Vamos dar uma olhada em Êxodo 19, 6, né? Êxodo 19, 6. A gente tem que, sabe, a gente tem que sempre buscar conhecer o coração do Senhor. Não adianta ficar, sabe, na doutrina, na superficialidade da letra. Nós precisamos entender o que o Senhor realmente quer, né? Então Êxodo 19, versículo 4 diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus só quer um povo dele que é chegado a ele. Deus não quer criar um sistema religioso. Deus não quer um povo religioso. Deus quer um povo íntimo a ele, que chegado a ele. E como ele consegue ter esse povo que é chegado a ele, que o entende o coração dele? Irmãos, é pela palavra. Assim, pois, se diligentemente ouvides a minha voz. Irmãos, é tudo pela palavra que sai da boca de Deus. Se nós queremos agradar o Senhor, entender o coração do Senhor, irmão, nós precisamos aprender a ser diligentes em ouvir a sua voz, tá? E guardardes a minha aliança. Guardar é praticar. A sua voz, irmãos, a palavra do Senhor é sempre uma voz de comando, sempre uma voz, uma ordem. E cabe a nós, irmãos, praticarmos, colocar em prática, né? E obedecer e fazer o que a palavra manda. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha, no entanto, eu não tenho um povo que é meu. Mas agora eu tirei vocês do Egito. O que é tirar o povo do Egito, irmãos? A mesma coisa, hoje o Senhor tirou vocês do mundo. Egito é o mundo. Vocês todos foram tirados do mundo e foi chegado ao Senhor. Vocês se chegaram ao Senhor. Mas por quê? Porque o Senhor quer fazer de nós uma propriedade peculiar. Nós somos da propriedade do Senhor. Vós me sereis reino de sacerdotes. Esse reino aqui, ó, todos são sacerdotes. Não precisa de clero e leigos. Todos funcionam. Todos são sacerdotes que servem ao Senhor. E vós sereis a nação santa, a nação com a natureza santa de Deus, né? Então, por que surgiu a classe de sacerdotes no meio do povo de Israel? Na adoração ao bezerro de ouro, quando Moisés subiu ao monte, Deus foi passando para ele toda a lei, os 10 mandamentos. Como ele se demorou em descer, o povo começou a prevaricar embaixo. E passaram a pressionar Arão para fazer um bezerro de ouro, e chamaram o bezerro de ouro de deuses que os tiraram do Egito. Aí Deus então ficou extremamente irado, indignado, falou para Moisés descer logo para ver que o povo estava já, né, fazendo essa rebelião. Aí Moisés quebrou as 2 tábuas da lei e foi ali e chamou: quem é de Deus, vem para o meu lado, né? Aí quem foi para o lado de Moisés foi a tribo de Levi. E ele falou assim: puxa da sua espada e mata os idólatras. E eles mataram seus próprios irmãos. Então essa tribo, por causa desse acontecimento, se tornou uma tribo de sacerdotes. Mas antes não era assim. Deus queria que todo o reino fosse de sacerdotes. Mas agora, irmão, no Novo Testamento, Cristo morreu por nós e gerou a igreja. A igreja, irmão, na igreja não há mais classe de sacerdotes e classe de leigos. Não há mais sistema de pastores e membros leigos. Não. Todos devem ser sacerdotes. Todos devem ser restaurados
para funcionar como membros do corpo de Cristo. Tá? Então, isso está em Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, dê uma olhada. Efésios 4, 11 e 12. Senhor Jesus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você vai entender que, então Deus levantou uma classe diferente. Não, aqui não se trata de uma classe diferente. Aqui são as pessoas que o Senhor deu dons, aperfeiçoou eles, e eles se tornaram homens dons, homens de presente que Deus deu para a igreja. Para quê? Não é para substituir os outros membros do corpo de Cristo. É para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, essa classe de pessoas não são pessoas que têm esses títulos, mas são pessoas que têm já esse funcionamento. Então, eles são não para substituir os outros, eles são para aperfeiçoar os outros, para todos funcionarem. Aqui fala para o desempenho do seu serviço. Você pode ver na King James atualizada, a versão King James atualizada fala para a obra do ministério. Então, qual é o ministério nosso? O nosso ministério, irmãos, é a edificação do corpo de Cristo. Se alguém perguntar, qual é o teu ministério? Irmão, nosso ministério é o da edificação do corpo de Cristo. É o que está escrito aqui, tá bom? Então, a responsabilidade da edificação da igreja não recai sobre um ou outro, mas recai sobre todos os membros do corpo de Cristo. Isso já está no versículo 15 e 16. Dá uma olhada. Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você vê como coisa orgânica. Não é segundo uma instituição religiosa, com estatutos, não é isso? Com organograma, não, criado pelo homem, nada disso. Aqui é para crescer, crescer naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, então o corpo é dessa cabeça, o corpo é de Cristo, o corpo não é de nenhum de nós. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento ou aumento para a edificação de si mesmo na esfera do amor. A essência de Deus é amor. A edificação de Deus tem que ser feita na esfera do amor. Não há competição entre nós, não há ciúmes, invejas, disputas, divisão, não é isso? Não há nada disso. Nós somos membros, edificando-nos no amor, em amor, tá? Ó Senhor Jesus. E 1 Pedro 2,5 que nós lemos, 1 Pedro 2,5, como diz? Hein? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Tudo é por intermédio de Jesus Cristo, é o que agrada a Deus, Então nós somos pedras vivas e somos edificados, essa casa espiritual, quando nós exercemos o nosso sacerdócio, tá? E versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Maravilhoso. Em Mateus capítulo 20, Jesus então nos adverte que a igreja, será que a igreja funciona como qualquer, né, organização no mundo? Né? Então o Senhor Jesus vem advertir os seus discípulos. Capítulo 20, versículos, né, 25. Mas o contexto disso é que a mãe de Tiago e João foi ali, por ser parente de Jesus, foi tentar, né, um privilégio especial para os seus filhos, perguntando se Jesus podia conceder, quando chegar ao reino dos céus, ele puder colocar um à direita, um à esquerda de Jesus, né? Aí Jesus falou, não cabe a mim isso, né? Aí 24, ora, ouvindo isto os 10, indignaram-se contra os dois irmãos, ficaram bravos, né? Que negócio é esse trabalho à surdina, né? E tentou passar na frente de todo mundo, né? Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas não é assim entre vós. A igreja não é uma organização do mundo. A igreja é um organismo vivo. Vocês são membros de um corpo vivo, o corpo de Cristo. Não funciona que alguém então é, né, determinado para ser dominadores, outros são determinados para serem governadores sobre os outros. Não, assim isso funciona no mundo. Irmãos, eu vou dizer, todo reino, você sabe que aqui tem dois reinos, uma luta de dois reinos. Todo reino de Deus é reino que é pela vida, pela vida. E tudo que não é pela vida precisa de uma organização e uma estrutura de poder. É ou não é? Sem a estrutura de poder, nesse reino não funciona. Então, irmãos, o país, né, o governo que governa o nosso país faz parte desse reino sem vida, esse reino que precisa de estrutura do poder, né? O poder na democracia é feito de 3 poderes, não é isso? Nós temos o quê? Temos o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então é feito pela organização dessa estrutura do poder e os demais estruturas de poder. Numa empresa, por exemplo, você tem um presidente, vice-presidente, a diretoria, não é isso? Os gerentes, chefe de seção, chefe de departamento, né? Tal, e cada um tem um chefinho aí em cima, né? Um labão, né? Então, irmãos, essa é a estrutura de poder para funcionar essas organizações. Mas a igreja não é essa organização. A igreja é um organismo vivo. É cabeça que manda. Nós somos membros do corpo de Cristo. E entre os membros do corpo de Cristo tem ordem. Sim, tem ordem. Mas não é hierarquia estabelecida. A ordem é estabelecida por funcionamento. Você, né? A sua função, né, determina a sua ordem. É só isso. É para funcionar. Não é para mandar sobre os outros, é para funcionar, tá? Ó Senhor Jesus. Então, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Esse verbo é muito importante. Irmãos, cabe a nós aqui servir. Quem quer ser grande? Então tem que trabalhar mais. E tem que servir os outros. Tá? Então tem que servir os outros, tá? E que mais? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, também é servir, né? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmão, nós estamos aqui
não para constituir a nossa própria estrutura de poder, não é? Infelizmente, irmãos, durante muitos séculos da degradação, surgiram na igreja, irmão, muitas pessoas que aproveitam-se da estrutura eclesiástica para estender a sua estrutura de poder, para ele mandar, para ele dominar. Irmãos, isso é coisa feia, porque na igreja, irmão, nós somos apenas membros do corpo de Cristo. Quem realmente deve governar é Cristo como cabeça da igreja. E cabe a nós, irmão, ter esse mesmo espírito que Jesus teve enquanto esteve aqui na terra. Não é ser servido, vamos servir. Nosso espírito aqui é servir. Nós somos servos. Diga para você mesmo, eu sou um servo. E um servo não busca reconhecimento. Um servo naquele tempo que foi escrito o Novo Testamento aqui, naquele tempo eram escravos. Escravos eram o quê? Eram povos vencidos na guerra, eram trazidas, eles são vendidos como escravo e trabalham sem salário, trabalham sem reconhecimento, sem um muito obrigado. Irmão, nós temos que aprender a ser assim. Vamos servir ao Senhor, irmão, sem esperar nada em troca, sem esperar muito obrigado, nem muitos louvores, nem elogio, nem reconhecimento. Irmãos, o Senhor está vendo tudo. Ele vai nos galardoar naquele dia, mas aqui na terra não, nós somos servos, tá? Então, irmão, não fique buscando galgar posição, né, através do seu serviço, montar uma estrutura de poder. Irmãos, isso é coisa feia. Nós temos que ser simples. Estamos aqui, irmãos, para servir. Quanto mais eu puder ser útil ao Senhor, servir mais irmãos, eu sou alegre, eu estou satisfeito. O meu salário é esse, né? É satisfação, né, em ver as coisas funcionando. Amém. E Mateus 23, versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós sois irmãos. Não há classes diferenciadas entre nós. Nós somos irmãos e irmãos. Muitas pessoas entram na igreja, estranham aqui não tem pastor, aqui não tem sacerdote, né? Tem sim, tem muitos pastores, tem muitos sacerdotes aqui, mas todos são sacerdotes, né? Então, irmãos, mas é em função, não é no título, né? Então, irmãos, por isso que estranho, né? Irmão Dong, a gente chama de irmão Dong, mas irmão Dong, né? Se for líder de qualquer outro grupo, certo? Não seria tratado como irmão Dong, ou é reverendo, ou apóstolo, ou, né, alguma coisa assim, né? Um título. Mas, irmão, entre nós não tem título. Né? O único título entre nós é irmãos. Nós temos a mesma vida correndo dentro de nós, somos apenas irmãos e temos uma só cabeça, que é Cristo, tá? Então, no século II, criou-se classe de bispos, fato esse que introduziu o conceito de hierarquia na igreja, e posteriormente a ideia de classe mediadora entre Deus e os homens. Aí criou-se pontífices. Lembra que eu falei para vocês? Veio esse nome, pontífice. Pontífice é a ponte entre o homem e Deus, entre as pessoas que só lidam das coisas seculares com as coisas de Deus, eles são essa ponte, né? Então essa classe mediadora surgiu, tá? E por fim, o sistema papal foi totalmente estabelecido e o padre tornou-se o mediador entre o homem e Deus. Sardes não se libertou desse sistema de classe mediadora. No lugar de padres estão os pastores que foram ordenados. Deus usou então os irmãos unidos, os irmãos, para restaurar o amor entre os filhos de Deus, independentemente da denominação que cada um pertencia, e a classe mediadora foi abolida, todos eram tratados de irmãos. Isso aconteceu no século XIX. E tiveram a revelação de que a igreja era o corpo de Cristo e todos eram membros desse corpo, por isso eles eram um e não podiam ser divididos.
foram grandemente abençoados por Deus pela revelação da palavra. No entanto, após 20 anos, ocorreu divisão entre eles. Dividiram-se em 2 grupos, os exclusivos e os abertos, e derivam-se deles muitas facções. Muitas facções, né, derivaram deles. Qual foi a razão desse problema? Parece que, né, deu um grande passo em direção à igreja de Filadélfia. Mas por que ainda não deu tudo certo? Porque em 20 anos depois já aconteceu essa divisão. Então, eu vou usar a explicação de Watchman Nee, tá? Para não eu ficar julgando, né? A explicação de Watchman Nee no seu livro A Ortodoxia da Igreja, publicado pela editora Árvore da Vida. Se vocês podem buscar nos livros antigos, a editora Árvore da Vida publicou esse livro, A Ortodoxia da Igreja, na página 85. Ele diz assim, abre aspas, devemos ser muito cuidadosos e humildes. Do contrário, seremos envolvidos no mesmo erro. Cremos que qualquer tipo de divisão é resultado de perda de amor de um pelo outro. Por isso, irmão, como nós vamos buscar o primeiro amor? E o primeiro amor não vem pela doutrina, não vem pelos sermões, não. O primeiro amor vem pela circulação da vida, pela palavra, né? Tá? Então, irmãos, se nós queremos manter amando uns aos outros, manter o amor fraternal entre nós forte, irmãos, vamos continuar permitindo que a palavra circule entre nós e deposite o amor de Deus em nós, né? Então, toda divisão é resultado da perda de amor de um pelo outro. Quando o amor não existe ou está faltando, as pessoas dão atenção às leis, às regras. Aí começam a criar regras. Enfatizam comportamentos forçados e perdem-se em detalhes procurando falhas. Por exemplo, aquela, né, situação tão estrita com relação a aceitar a pessoa para partir o pão, entendeu? Aí fica procurando falhas, isso aqui não, esse aqui não dá para aceitar no pão que nós partimos, sabe? A gente começa a ficar muito judicial, né? Aí fala, uma vez que o amor está em perigo, são as palavras do Watchman Nee, não são as minhas, tá? Uma vez que o amor está em perigo, as pessoas ficarão orgulhosas de si mesmas e invejosas das outras, gerando então controvérsias e disputas. Aí surgiram 2 grupos, né? O Espírito Santo é a força da unidade. É o Espírito que é a força da unidade. Enquanto a carne é a força da divisão. Se você vive na carne, irmãos, no fim das contas vai se dividir, vai causar alguma divisão. Por isso, irmãos, vamos viver no Espírito, preservar diligentemente Além do mais, creio que a carência dessa época foi que os irmãos unidos não viram a base e o limite da localidade. Do lado negativo, os pecados da igreja, mas do lado positivo, quanto a igreja deve amar um ao outro e ser unânime quanto à base e limite da localidade, eles não viram adequadamente. A Igreja Católica Romana dá atenção à união de uma só igreja na terra, enquanto que os irmãos unidos deram atenção a uma união idealista de uma igreja espiritual nos céus. Então, não conseguiram ter uma unidade prática, uma unidade idealista, ideal, né? Eles não viram, ou pelo menos não viram claramente, que o amor de uns pelos outros nas epístolas, o amor de uns pelos outros na igreja em cada cidade. A unidade é a unidade da igreja em cada cidade.
O ajuntamento é ajuntamento da igreja em cada cidade. A edificação é a edificação da igreja em cada cidade. De qualquer forma, somente 2 tipos de pessoas falam sobre a unidade da igreja. A igreja católica romana fala da unidade de todas as igrejas na terra, enquanto os irmãos unidos falam da igreja, da unidade espiritual nos céus. Como resultado, a primeira não é senão a unidade em aparência exterior, enquanto a última é uma unidade idealista. Na verdade, porém, é divisiva. Ambas não atentaram para a unidade da igreja em cada e toda cidade, como é registrado na Bíblia. Aqui cabe um pouco uma explicação minha. É que o Watchman Nee estava enfatizando que a unidade prática deve acontecer, uma unidade prática em cada cidade. Aqui em São Paulo, nós temos que, primeiramente, eu vou explicar um pouco sobre a base da unidade no limite da localidade que o irmão Watchman Nee fala. O que é isso? Significa o quê? Irmãos, para nós edificarmos a igreja, nós precisamos edificar a igreja no terreno correto, certo? Você não vai construir a sua casa no terreno do vizinho. Você tem que ter um terreno. Então, uma coisa é a edificação da sua casa, outra coisa é o terreno. Não sei se vocês estão me entendendo, tá? Você tem que ter o seu terreno para você construir a sua casa de acordo com o seu projeto. Irmãos, Cristo também tem a sua igreja para ser edificada. Para ele edificar a sua igreja, irmão, ele tem que edificar em um terreno certo. Ele não pode edificar a igreja num terreno divisivo. Uma igreja que pertença apenas a uma denominação. Uma igreja que pertença apenas a uma facção. Vocês estão entendendo? Então Jesus tem que edificar a sua igreja numa base da unidade, uma base correta, um terreno correto. Qual é o terreno correto? É o terreno, irmão, que inclui todos os filhos de Deus. Não sei se você entendeu. Então, irmãos, embora em São Paulo hoje, infelizmente, haja muitas denominações, haja muitos grupos cristãos já criados, certo? Cada um tem um terreno divisivo deles, cada um tem, a sua profissão da fé, etc, etc. Irmãos, Deus precisava restaurar a tal ponto que haja alguns que tenham enxergado qual é o terreno certo e voltar para esse terreno certo, e começar a edificar no terreno certo. Ainda que nem todos enxergaram isso, mas alguns tinham que voltar para um terreno certo e edificar no terreno certo. Vocês entenderam ou não? Por exemplo, o povo de Judá foi levado em cativeiro babilônico. Eles estão na Babilônia, são espalhados na Babilônia. E Deus falou, opa, esse não é o lugar certo para a edificação do templo. Tem que voltar para Jerusalém. Aí Deus preparou quem? Deus preparou o rei Ciro, rei da Pérsia, e fez um decreto: quem dentre vós, seja de todo o seu povo, tiver coração de voltar para Jerusalém, reconstruir o templo de Deus, eu vou dar apoio. Isso é coisa de Deus. Deus conseguiu fazer isso. Aí havia provavelmente milhões de judeus já espalhados pela Babilônia. Voltaram apenas 50 mil judeus. Quer dizer, só que esses 50 mil judeus foram para Jerusalém e reedificaram o templo. Eles estavam no terreno certo. Quem ficou na Babilônia, espalhado pela Babilônia, estão no terreno errado. Porque o templo não pode ser edificado lá. O templo tem que ser edificado aqui. Então, irmãos, tem que ser aqui. Então, por isso, irmãos, se não tiver alguns que enxergaram isso e voltaram para o terreno, por exemplo, irmãos, nós aqui, o pão que nós partimos, irmãos, esse pão inclui todos os filhos de Deus genuinamente regenerados pelo Espírito na cidade de São Paulo. Todos eles estão nesse pão. Não somos só nós. Entendeu? Então, nessa base, nesse terreno, todos que são verdadeiramente crentes, que creram no Senhor Jesus, irmãos, fazem parte dessa igreja. É isso que
É isso que o Watchman Nee viu, né? Para ele poder, né, falar aí sobre isso. Só que, irmãos, eu quero dizer a vocês, a edificação começa numa igreja, mas não se limita a isso. A edificação, o corpo de Cristo, não é só uma igreja numa cidade. O corpo de Cristo são todas as igrejas. Então, irmãos, hoje a nossa visão ampliou mais do que essa visão do Watchman Nee, né? Nossa visão, irmãos, é que se cada cidade nós temos irmãos reunidos no terreno certo, e a edificação da igreja não pode se limitar só à edificação de uma igreja, mas de todas as igrejas, juntando, é que forma o corpo de Cristo. Que coisa bonita hoje, né? Vendo as igrejas do norte do Brasil, né, Distrito Federal, Centro-Oeste, está aqui, ó, partindo o mesmo pão, somos todos membros do mesmo corpo, estamos edificando a mesma igreja, não é mesmo? Então, irmãos, começa praticando a igreja no terreno correto em cada cidade, mas não se limita a isso. Nós temos que ter uma visão maior, global, né? O corpo de Cristo não é só uma igreja local. O corpo de Cristo são todas as igrejas, tá? Bom, vamos lá. Aí, segundo Watchman Nee, os irmãos exclusivos optaram pela unificação de todos eles, independentemente da cidade em que estejam, caindo no erro da igreja unida. Não sei se vocês entenderam. Os irmãos exclusivos são os irmãos mais estritos, né? Se não compartilham nossa visão, não pode ter comunhão conosco, não pode partir o pão conosco, são mais exclusivos. Não importa em que cidade eles estejam, onde quer que eles estejam, eles formam uma igreja, entendeu? Então já escapa do limite da localidade que o Watchman Nee fala, tá? Então, aí, ao passo que os irmãos abertos exigiram administração independente de cada grupo de reunião, caindo no erro da igreja congregacional. Então, cada congregação é independente. Irmão, hoje nós estamos vendo isso acontecer, não é isso? Então, cada um é independente e eles se unem, né? Se unem, mas cada pegou o caminho das igrejas congregacionais, né? Então, os primeiros excederam o limite de uma cidade e os últimos praticaram a unidade com limite menor que uma cidade. Essas são as palavras do Watchman Nee. A palavra de Deus revela que uma cidade deve ter uma só igreja, ter várias igrejas em uma cidade divide a unidade que a Bíblia exige. Realmente, irmão, se você for ver toda a Bíblia, Jerusalém tinha dezenas de milhares de salvos, mas você nunca consegue achar na Bíblia escrita as igrejas de Jerusalém. A igreja é uma só, a igreja de Jerusalém, né? Em Antioquia, talvez seja uma igreja bem menor que Jerusalém, né? Continua no singular, a igreja em Antioquia, né? A igreja, né, em Corinto, a igreja me ajudei, a igreja em Éfeso, né? Irmãos, mas quando se trata de uma região maior que uma cidade, aí você pode ver que a Bíblia é muito precisa. A Bíblia fala as igrejas da Ásia, as igrejas da Galácia, as igrejas da Macedônia, tá? Já se trata de... Então a Bíblia é muito precisa. Uma igreja em uma cidade é singular, tá? Bom, aí vamos falar um pouco de Watchman Nee, né? Não tenho aqui intenção de fazer a biografia dele, porque não cabe aqui, não tem tempo de fazer isso, não é a intenção. A intenção é mostrar o progresso, os passos que o Senhor está dando em direção a Filadélfia, até chegar nos dias de hoje, tá? Então, Watchman Nee. Quem era o Watchman Nee? Era um instrumento de Deus para a igreja dar um grande avanço em direção a Filadélfia. Ele foi salvo em 1920, aos 17 anos de idade, em Fuzhou, capital da província de Fujian, China.
aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador e ao mesmo tempo recebeu o chamamento para servir ao Senhor. Ele é peculiar. O momento que ele se converteu ao Senhor, o Senhor já o chamou para a obra dele. Aí eu vou precisar contar um pouquinho sobre uma missionária chamada Dora Yu. Teve toda a influência, né, em Watchman Nee. Dora Yu foi salva bem jovem. Ela, ainda muito jovem, foi enviada pela família à Inglaterra para estudar medicina. E quando seu navio aportou em Marsella, no sul da França, recebeu um forte chamamento de Deus para voltar para a China e pregar o Evangelho. Iniciou o seu trabalho totalmente pela fé, não dependeu de nenhum fundo financeiro, né, em um subúrbio de Xangai. E tornou-se uma testemunha prevalecente no Evangelho e levou centenas de pessoas ao Senhor. Aí, em fevereiro de 1920, ela foi convidada a pregar em Fuzhou. Entre muitos que se converteram fortemente ao Senhor, estava a mãe de Watchman Nee, a qual teve uma grande mudança em sua vida, a ponto de despertar curiosidade em Watchman Nee. Ué, o que aconteceu? Minha mãe era tão diferente. A mãe dele era muito forte, né? Temperamento forte, gênio forte, mas de repente foi transformada. Então ele foi para a reunião no dia seguinte e ali foi capturado pelo Senhor naquela mesma noite. Com grande desejo de servir ao Senhor, foi aceito por Dora Yu em sua escola bíblica em Xangai. Porém, pouco tempo depois, ele foi mandado embora, né? Por quê? Porque ele veio de uma família rica, né? Então ele, acostumado aos hábitos de dormir até tarde, né? Alguns adolescentes eram assim, não é isso? Agora já não, né? E ele estava acostumado com boa comida e roupas finas. Aí o Dora Yu não aguentou ele. Dora Yu falou assim: você vai para casa, termina o seu colégio, depois você vem, né? Aí voltou para casa e terminou seus 2 anos de colégio. Sentiu-se decepcionado, percebeu que havia muito ainda que aprender, era muito carnal e precisava de tratamento do Senhor. Foi aperfeiçoado por outra missionária, dessa vez inglesa, Margaret Barber, uma missionária anglicana, de quem aprendeu a viver debaixo do operar da cruz. Ou seja, não viver pela lógica, pelo certo e pelo errado. Ele lia muitos livros e colecionou os escritos dos Irmãos Unidos, os quais lhe deram base para receber mais luz na palavra. Irmãos, muita base dele, bíblica, veio dos Irmãos Unidos. Por isso que eu fiz questão de passar na história, né, sobre eles. O encargo inicial de Watchman Nee era pregar o Evangelho. Quase todos os seus colegas da escola se converteram ao Senhor, o que resultou em um grande reavivamento. Passou a pregar na sua cidade natal, com a ajuda de seus cooperadores, centenas de pessoas foram salvas e ajudou a igreja em Fuzhou a nascer e crescer. Tá? A partir do seu 2º ano escolar, em 1922, ele começou a pregar o evangelho aos seus colegas e muitos foram salvos. Centenas de pessoas eram salvas ao mesmo tempo, com exceção de todos aqueles cujos nomes que ele anotou em seu caderno para oração foram salvos. Ele tinha hábito de ter um caderno de orar pelos seus colegas, tá? Começou a procurar espaços para reuniões, a fim de expandir a obra de evangelização. Na cabeça dele era evangelizar, né? Em seguida veio a questão de que denominação pertencia, porque a sua família era da igreja metodista. Aí começou, né? Ele já ganhou centenas de pessoas para o Senhor, eles precisavam reunir. E agora? Vamos reunir como? Vamos pertencer a que denominação? Aí veio essa questão, tá? Ao ler a exortação de Paulo sobre divisão em 1 Coríntios, ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, eu de Cristo, acaso Cristo está dividido? 1 Coríntios 1, 12
e 13, ele percebeu que um dizer que é da igreja presbiteriana e ele que era da igreja metodista, e um terceiro dizer que é da igreja batista, isso não era bíblico. Então, como membro da igreja metodista, ele estava em uma espécie de sociedade, estava envolvido com essa sociedade. Embora não pertença ao seu sistema, ainda não escaparia das consequências. E estaria promovendo divisão no corpo de Cristo. Então, ele viu, né, a gravidade disso. Voltou a ler a Bíblia de maneira minuciosa, focado na unidade da igreja. Ele então viu o limite da localidade como a prática da unidade da igreja nas Escrituras, que eu acabei de explicar bem rapidamente. Viu que a igreja é uma só, universalmente, e a sua prática em cada cidade também é uma só. Jerusalém era uma cidade que já no início havia milhares de pessoas salvas, mas era só a igreja em Jerusalém. Todos os seus membros pertenciam a uma só igreja. Assim era a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso, etc. Com a visão da unidade, Watchman Nee, juntamente com seu cooperador mais velho que ele, Leland Wan, e a esposa de Leland Wan, os três começaram a partir o pão no terreno correto da unidade. Só três começaram. E tomaram um cálice, partiram pão e tomaram um cálice em uma noite de 1922. Não em base da divisão de uma denominação, mas sobre o terreno da unidade da igreja na cidade de Fuzhou, no sul da China. Com muita alegria, adoraram o Senhor, pois estavam sobre a base em que todos os verdadeiros filhos de Deus naquela cidade faziam parte do pão que partiam. Essa era a visão que Deus deu para ele. O ministério de Watchman Nee pode se resumir em Cristo e a igreja. As revelações que Deus lhe deu, aliadas aos seus sofrimentos, a vida de Watchman Nee era de muitos sofrimentos. Resultou em um ministério muito equilibrado, pois teve uma visão muito clara de Cristo, bem como da igreja. A sua visão sobre Cristo tinha ênfase em vida, e a sua visão sobre a igreja era sobre o conteúdo, a realidade e a prática da igreja. Não era doutrinária, né, a sua pregação. No quesito igreja, o seu encargo era estabelecer e edificar igrejas na base correta da unidade para a satisfação do desejo de Deus. O resultado do seu ministério, na época em que foi preso pelo governo comunista em 1952, eram aproximadamente, irmãos, 400 igrejas levantadas na China. Resultado do seu ministério, 400 igrejas levantadas na China, e tinham 30 igrejas em diversos países no Sudeste Asiático, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, e nós podemos voltar a tomar posse lá, né, Francisco? Né? A partir da Coreia do Sul, nós podemos pegar, né, Singapura, Malásia, Tailândia e Indonésia. Aí, nesse meio tempo, o Senhor prepara outro jovem para ser aperfeiçoado por Watchman Nee. Esse jovem tinha por nome Witness Lee. Watchman Nee foi salvo em 1920 e Witness Lee foi salvo em 1925, ao norte da China. Watchman Nee estava no sul da China e irmão Lee estava no norte da China, né, na província de Shantung. Aprendeu as verdades bíblicas. Irmão Lee também aprendeu as verdades bíblicas ao frequentar a Assembleia dos Irmãos Unidos da facção de Benjamin Newton, a facção dos Irmãos Abertos. Tá? Apesar de ter adquirido muitos conhecimentos, irmão Lee, estou falando do irmão Lee agora, recebeu muito pouca vida dessa ajuda. Em busca de vida, conheceu os artigos de Watchman Nee em um periódico cristão chamado de A Estrela da Manhã, e mais tarde tornou-se assinante da revista O Cristão de Watchman Nee, de 1925 até 1927. E assim, por correspondência e depois pessoalmente, conheceu Watchman Nee, o qual o aperfeiçoou ao longo dos anos, tornou-se o seu cooperador mais próximo. Devido à situação
política crítica na China, o irmão Ni convocou uma conferência urgente de todos os cooperadores em Xangai, em novembro de 1948, para decidir se deveriam permanecer ou sair da China. Era a Revolução Comunista na China, tá? Então eles estavam decidindo se deviam permanecer ou sair da China. Era um momento de extrema gravidade. Irmão Watchman Nee sugeriu que irmão Li deixasse o país. Ele anunciou a todos que os demais cooperadores, ele anunciou a todos os demais cooperadores que deveriam permanecer no país, incluindo ele mesmo. Então, ele e os outros cooperadores deveriam permanecer por amor das 400 igrejas que estão lá na China, tá? Então, a situação política se agravou, o qual exigiu que Witness Lee partisse para Taiwan em maio de 1949, tá? E eu nasci em Taiwan, né? No início de 1950, Watchman Nee visitou Hong Kong pela última vez. Irmão Li instou para que ele não voltasse mais para a China, porém irmão Nee disse que não podia deixar de cuidar de tantas igrejas lá no continente da China. Bom, então vou fazer os comentários finais aqui, né? Comentários finais. Watchman Nee foi, sem dúvida, um grande servo de Deus que permitiu que Deus desse um grande passo em direção à igreja em Filadélfia. A igreja segundo a vontade de Deus. A visão da unidade da igreja segundo o limite da localidade deu a nós a prática da igreja com a base correta, com o terreno correto, que inclui todos os filhos de Deus verdadeiramente regenerados pelo Espírito em cada cidade. Essa base correta é de extrema importância para o Senhor confiar a sua palavra destinada a todos na igreja, a palavra profética. No entanto, ainda faltava a visão de que a palavra profética é que estabelece a prática do governo de Deus na igreja. Assunto esse que desenvolveremos mais tarde. Então, irmãos, eu quero terminar mostrando para vocês Apocalipse 1. Vamos lá? Vamos dar uma olhada em Apocalipse 1. Em Apocalipse 1, Senhor Jesus. Eu corri um pouco, mas acho que deu tempo. Vamos lá, ainda tem um tempinho aqui para terminar aqui. Ó, em Apocalipse capítulo 1, você vê que o Senhor pediu para que João registrasse o que ele viu, das visões que ele viu, que está no versículo 1, que é a revelação de Jesus Cristo, fosse então escrita e fosse enviada carta para cada igreja. Isso está no versículo 11, né? Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia. João voltou-se para ver, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. O Senhor mencionou o nome de 7 cidades. E ele falou, o Senhor falou que mencionou o nome de 7 cidades, mas falou que são 7 igrejas. Então a igreja tem o nome da sua cidade, é conhecido pelo nome da sua cidade. 7 igrejas, 7 cidades, 7 igrejas. E essas 7 igrejas são os 7 candeeiros de ouro. E os 7 candeeiros de ouro, né, ele viu os 7 candeeiros de ouro, versículo 13: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com a sua cinta de ouro. Quer dizer, havia um que circulava entre
os 7 candeeiros de ouro, um vestido de sumo sacerdote. Esse vestido de sumo sacerdote é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, não sei se vocês estão percebendo aqui, embora haja 7 igrejas, 7 cidades, 7 igrejas, mas essas 7 igrejas, irmão, representam a igreja como um todo. Vocês estão percebendo? Aqui tem 7 igrejas locais, mas que representam a igreja universal, a igreja como o corpo de Cristo como um todo. E quem é que circula entre as 7 igrejas? Quem circula entre os 7 candeeiros de ouro? Irmãos, é o Senhor. Irmãos, na prática, de que maneira o Senhor está circulando entre nós? Pela palavra. Eu já mostrei para vocês que a presença do Senhor hoje está na sua palavra. Então, a palavra, irmão, representa Ele mesmo circulando entre nós. Ele vai lá para a região 1 e vem aqui para São Paulo, né? Então ele está circulando. Irmãos, aqui mostra essas 2 visões, né? Aí, dá uma olhada. E quem são, tá? Aí no versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui, as 7 igrejas representam todas as igrejas que pertencem ao corpo de Cristo. E essas 7 igrejas também têm, no sentido profético, está a história da igreja desde o primeiro século até a volta do Senhor, tá? E então, a partir do capítulo 2, você vai ver que cada carta é entregue para o anjo da igreja mencionada. Ao anjo, capítulo 2, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Em outras palavras, as cartas são entregues para os anjos das igrejas. E quem são os anjos das igrejas? São os mensageiros. E quem são esses mensageiros? São os servos, do capítulo 1, versículo 1. Né? Vou repetir. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por meio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Irmão, em outras palavras, Deus quer falar com a igreja. Deus quer mandar uma mensagem para a igreja. Ele usa os seus servos. Os seus servos são os seus mensageiros. Os seus mensageiros são os anjos das igrejas. Porque cada um desses mensageiros reúne alguma cidade, alguma igreja. Entendeu? Então, sim. Então, o Senhor, hoje, vou usar a palavra que o Senhor está nos revelando. A palavra hoje que sai da boca de Deus e que nos alimenta, que nos dá direção, que nos governa, que nos faz avançar, executar a obra de Deus, irmãos, é essa palavra da revelação de Jesus Cristo que Deus quer revelar a nós servos. Mas Ele, em vez de revelar a todos, Ele notifica a um. No caso aqui é João. João foi notificado, mas a revelação não é dele. Ele recebeu a notificação, aí ele fielmente passa essa revelação para o grupo de servos. E quem são esses servos hoje? Né? Servos, irmãos, são esses irmãos que funcionam para transmitir a palavra que o Senhor manda para a igreja, para os membros do corpo de Cristo, para a igreja. Isso está em Zacarias capítulo 4, aquela ilustração, né, de 2 oliveiras, 2 bicos de ouro,
né, derramando a palavra que Deus manda em cada época, um azeite dourado num vaso. E esse vaso representa o grupo de mensageiros. E os mensageiros devem passar fielmente através dos 7 tubos de ouro para abastecer as 7 lâmpadas do candeeiro de ouro de Zacarias 4. Irmãos, é assim que funciona a igreja. Então, irmãos, se o Senhor tem uma palavra, uma mensagem para a igreja, Ele então manda que essa mensagem seja entregue para a igreja em Éfeso. Hoje, se um anjo vem entregar para a igreja em Éfeso, ele chega na cidade de Éfeso e não sabe para quem entregar. Né? No tempo do Watchman, entrega para presbiteriana, para metodista ou para congregacional. Entrega para que igreja? Porque nenhuma delas pode representar todos os filhos de Deus naquela cidade. E por isso, irmãos, é tão importante o avanço que Deus deu a partir da visão que Ele deu para o Watchman. Irmãos, isso nos deu um grande benefício. Sabe qual é o benefício? Nos deu uma base correta, um terreno correto da unidade e nos deu a representatividade. Nós conseguimos representar, né, todos os filhos de Deus em cada cidade. E representando todos os filhos de Deus em cada cidade, então nós temos o quê? Somos autorizados em receber a carta. O que quer dizer receber a carta? Receber a mensagem. O que quer dizer receber a mensagem? Receber a palavra profética. Então a visão que o Watchman deu, tá? Eu vou dizer para vocês, né? Em álgebra, na hora que você desenvolve uns teoremas, você então apresenta uma tese e você tenta provar, demonstrar a demonstração, tá? Muitas vezes você precisa de condição necessária, mas você também precisa de condição suficiente. Às vezes a condição necessária, né, é difícil achar, você acha condição necessária, mas não necessariamente essas condições necessárias são condições suficientes. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, isso que o Senhor mostrou através do Watchman para nós, irmãos, é uma condição necessária. Condição necessária para nós podermos receber a palavra profética. Mas não é a condição suficiente para a gente estabelecer os limites do governo da igreja. Isso nós vamos falar mais tarde, tá? Então, irmãos, graças ao Senhor pelo grande avanço. Grande avanço que nós tivemos, tá? Bom, acho que é isso. Eu não vou falar mais do que isso, porque o tempo já chegou, tá? Então, irmãos, eu louvo ao Senhor pelo momento que nós estamos vivendo. Muitos irmãos, muito no passado, irmãos, passaram por poucas e boas para chegar, né, nos dar essa condição maravilhosa. Hoje nós estamos recebendo, irmãos, a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos esse privilégio, estamos vendo com nossos próprios olhos que essa palavra está operando entre nós, executando a obra de Deus, sendo nós, irmãos, eu diria, nós somos os trabalhadores mais indignos. Você não sente assim? Eu sinto, nós somos os trabalhadores mais desqualificados, menos qualificados do que aqueles trabalhadores de 3 em 3 horas. E o Senhor foi chamar na última hora, quem sabe nas encruzilhadas, foi achar os cegos, os paralíticos, né? Tal. Irmãos, o Senhor foi achar os da caverna de Adulão, né? E o Senhor está nos usando pela misericórdia. Por isso, não se orgulhe. Vamos manter a nossa humildade. Vamos seguir para frente. Vamos cumprir a vontade do Senhor e trazer o Senhor de volta. Amém. I'll be just going in a different route, but for some reason today, whilst I was in the train listening to like Christian music and listening to gospel like Christian podcasts,
something just told me to take a different route. I didn't know why. I was just following my heart, and I took that route. And then I saw these beautiful people and who talked to me about like missionary and like about the gospel, which I really appreciated. Thanks very much for the book. And yeah, I'll be glad and happy to join and be part of like the initiative, because it's something that's been going on in my mind for quite some time. And this is kind of like a confirmation that probably this is what the Lord wants for me. And yeah, thank you.